Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Guilherme aqui, continuando mais um capítulo da nossa série comentada do Nosso Lar, do espírito André Luiz, pelo médium Chico Xavier, uma das obras talvez mais reconhecidas do. Reconhecidas não sei, mas uma das mais conhecidas do meio espírita, né? Desse movimento todo. Enfim, então, recapitulando, o André Luiz ele descreveu algumas coisas, como funcionam os ministérios, aí como um problema histórico de alimentação, de água, ele tem um capítulo no Bosque das Águas, não sei o que, ele volta para Colômbia, assim, eles pegaram um ônibus, né, o aerobus, é, foram até o Bosque das Águas, aí voltaram lá pro hospital, inclusive, né, mas não que ele tenha, pelo que eu entendi, não que ele vá se, ele vai voltar como paciente, né? Mas no momento que ele chega, uma pessoa, não lembro se falou o nome, pede pelo Lísias, fala para ele ir para certo ponto lá que estão chamando ele, e aí o André Luiz, não sei se ele fica desamparado, vamos dizer assim, né, sem alguém, não lembro agora o que aconteceu no final do capítulo, mas é mais ou menos isso. Então, continuando, capítulo 12, O Umbral. Após receber tão valiosas elucidações, acusava-se-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísia sugeria. Que frase em português, né? Cheio de complexo, assim, enfim. Bom, as referências a espíritos do umbral mordiam-me a curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Que seria o umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistira obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, eu nunca tivera notícias. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me atencioso e replicou. Então Lísias ele não foi embora, né? Ora, ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não reconhece a região, e não conhece a região. Recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. O umbral, continuou ele, solícito, começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. O umbral começa na crosta terrestre, cara. Olha que interessante, eu vou deixar isso aqui grifado. Vamos lá. Quando o espírito, o Lísias continua. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo, para só procurar o que lhe satisfaça o egoísmo. Assim, é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais, que se seguem, então logo lá, aqui né, no caso, na crosta terrestre. O dever cumprido é uma porta que atravessa, o dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. Então, quem fica sempre se esquivando dessa obrigação justa vai ter essa bênção indefinidamente adiada, vai estar sempre adiando, né? Então, a consciência de cada um, né? Mas que interessante, o umbral ele começa aqui, né? Quando, se você não consegue ah, se desprender da matéria quando desencarna, olha que louco, né? Porque você está desencarnado, você já é espírito, mas você ainda é muito materialista. Então você está conectado ainda aqui na crosta, você não consegue levar, sair da órbita, fisicamente, literalmente, fisicamente, né? Sair da órbita do planeta para ir explorar outros lugares, né? É, eu vou fazer um pause, eu tô fazendo. Não sei se eu acho que eu já contei aqui na série, aqui no canal, que eu tô fazendo
um curso do Sérgio Felipe, do Dr. Sérgio Felipe. Ele é um médico que estuda pineal. E uma das aulas dele, ele falou assim, aqueles que acreditam que ao morrer não vai existir nada, muito provavelmente é isso que vai acontecer com ele. Ele não consegue, a pessoa ela não consegue ter a concepção de que algo acontece depois da morte física, né? Então, aí ele soltou uma que eu não sei se ele leu em algum livro do André Luiz ou qualquer outro livro, né? De qualquer outro espírito. Ele falou que existem nas colônias, nos hospitais, grandes alas cheias de espíritos adormecidos. Porque justamente eles não conseguem abrir os olhos espirituais pro lado de lá, né? Interessante. Aqui no nosso lar não foi dito, né? E eu li os próximos 3 capítulos, né? Fui até o André Luiz tem 13, né? 13, 12, não sei. Não sei se o André Luiz ele conta isso em mais algum. Em outras de suas obras, ou se talvez. Não sei de onde o Sérgio Felipe tirou essa, né? Mas é um negócio que faz sentido, né? Bom, continuando. Notando minha dificuldade para apreender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo, para lavar no tanque da vida humana, de um fato sujo. Essa roupa imunda é o corpo casual, é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores, compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial e, ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial onde se queima a prestações. Eu perdi um pouco. O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos materiais, uma espécie de zona purgatorial onde se queima a prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena, a sublime oportunidade de uma existência terrena. Ele falou lá em cima, essa roupa imunda é o corpo causal tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Quero fazer uma observação aqui. Outro médico, o Alexander Moreira, brasileiro também, ele conta, ele tem um livro que chama A Ciência da Vida Após a Morte. E, enfim, mas ele conta, não só no livro, mas ele conta em alguns podcasts também, que ele já foi em vários, assim, recomendo muito. Ele conta sobre casos de crianças que estão reencarnando, que estão, né, nascendo, mas que lembram de vidas passadas e aí elas contam, sei lá, eu morri com uma facada na barriga, e ela tem a marca de nascença, então, quando você morre numa vida por uma facada, por exemplo, não é só a carne que é prejudicada, o perispírito também é. Você vai pra lá e você vai ter essa mancha, você desencarna, você vai ter essa mancha, você vai ter essa marca no perispírito e quando você volta é capaz que você ainda continue. Essa história toda que ele falou lá, tá descrito em uma única frase aqui. Essa roupa imunda é o corpo causal, porque ele é a causa de várias outras. Então, essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Olha que legal. Bom, continuando. A imagem não podia ser mais clara, mais convincente, diz o André Luiz, né? Para ele mesmo, né? Não havia como disfarçar minha justa admiração. Compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos, Lísias continuou. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criasse tal departamento em torno do planeta.
Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Olha que interessante. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados. Por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos, após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos, né, pessoas que fazem o mal, né, e vítimas de exploradores e explorados. Valendo-me da pausa, que se fizer espontânea, exclamei impressionado. Como explicar? Então não há por lá defesa, organização? Nossa, eu tô derretendo, família. Organização? Sorriu o interlocutor, esclarecendo. Organização é atributo dos espíritos organizados. Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante, distraído, perde o comboio, o agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Eu queria fazer uma retificação de alguns capítulos atrás, quando ele falou, inclusive, que o nosso lar ele é uma, uma criação de uma colônia uma criação de colonizadores portugueses, né? É isso, o nosso lar está em cima do Brasil, aqui em alguma parte, não sei. E ele começou a ser criado junto quando os portugueses começaram a vir aqui para o Brasil. E aí eu falei sobre matemática, né? Sobre você não ensina a equação do segundo grau para uma criança, você ensina primeiro ela a somar, dividir e tal. E aí eu falei que os europeus eles tinham essa inteligência mais matemática, né? Mas enquanto os povos aqui originários indígenas eles tinham um saber mais espiritual, eles já conheciam ayahuasca, por exemplo, né? A ayahuasca é milenar e é uma medicina da floresta absurda, né? E, e aí às vezes a gente lê isso, né? O nosso lar é criado por colonizadores portugueses. Fala assim, então pronto, né? Então é isso mesmo, os espíritos sempre puxando o saco para colonizador e tal. Mas se a gente lê o livro, o livro não puxou saco. Eu que dei uma passada de pano, eu até falei que esse termo que eu não queria passar pano, né? Mas eu que interpretei assim, e agora eu venho retificar porque se você não é retificar, né, mas adicionar, né? Se você para pensar, se a colônia só foi criada a partir dos colonizadores portugueses em 1500, e se não existia colônia antes, muito provavelmente os espíritos dos povos originários aqui, eles já atingiam um grau de maturidade, de inteligência, talvez maior do que de espiritualidade, de empatia, de humanidade, sentimentos humanos, que não necessitam ter uma colônia aqui, eles podem estar mais adiantados ainda, sabe? Então, se a colônia é necessária, é talvez porque ainda a gente precise, entendeu? Os ignorantes que somos, né, que ainda materialistas que somos, sabe? Acho que faz um pouco. E ele acabou de falar, com a bênção do pai, as colônias foram permitidas de serem criadas, né? Vamos continuar. Bom, creio então, observei, que essa esfera se mistura quase como com a esfera dos homens, o umbral, ele está falando, né? Sim, confirmou o dedicado amigo.
E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamentos dos encarnados, porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pôde compreender. Quem pensa está fazendo alguma coisa alhures, alhures, A-L-H-U, alhures, no outro lugar, em outro lugar. Então, quem pensa está fazendo alguma coisa em outro lugar. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Quem pensa está fazendo alguma coisa em outro lugar. Olha que interessante isso. Eu vou. É isso, você está criando formas de pensamento. Se você está pensando em outro lugar, você está, tipo, não necessariamente para fora, talvez para dentro de você mesmo, né? Porque se você só vive, né? Interessante. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um imã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral, porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Eu vou repetir. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Interromper a silícia. Nossa, isso aqui eu vou grifar também. Muito bom esse capítulo, hein? Interromper as Cilísias, sumamente impressionado, exclamei: Ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio por largos instantes, acentuou ao despedir-se: Será que você se sente com um preparo indispensável a semelhante serviço? Será que você está preparado para isso, André Luiz? Olha que capítulo, né? Acabou. É... Baita capítulo, hein? Eu não vou adicionar mais nada, que eu já fiz bastante comentário durante o capítulo. Mas muito. Agora começa. Agora, às vezes, é cada paulada que esse livro solta, cada tapa na cara. Vamos acordar agora, pelo amor de Deus, né? É para isso que existe, né? Não acreditem que tudo acaba quando acaba a matéria, né? A vida continua do lado de lá e a gente precisa acordar. A gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar em conjunto. A gente não pode, a gente tem que parar de querer subir um em cima do outro e para isso destruir o planeta, porque parece que não tem conexões esses pontos, mas eu não vou me estender nisso porque o livro ele se estende em alguns pontos desses e e a gente está aqui junto, né? A gente está aqui junto, a gente não está aqui sozinho. A gente precisa pensar junto. Beleza, turma? Brigadão, que assim seja.